Era noite. Acho que era um Lotus. O carro era um Lotus. E primeiro, como bons georgianos, vamos começar dizendo que em Language Not Registered for Generation, uma linda mulher se tornou um enorme sucesso, transformando Julia Roberts em um nome conhecido por todos e dando a Richard Gere um dos papéis mais icônicos de sua carreira. Na tela, a química entre os dois astros era inegável. Os fãs acreditavam que as faíscas que viam no filme eram reais, mas nos bastidores as coisas eram bem diferentes. Agora, aos Language Not Registered for Generation Anos, Richard Gere está falando abertamente sobre o que realmente aconteceu durante as filmagens. Embora sempre tenha sido educado ao falar sobre o filme, ele recentemente admitiu algo sobre Julia Roberts, que ninguém esperava. O que Richard Gere disse? Acompanhe-nos enquanto descobrimos os detalhes. Quem era Richard Gere antes da fama? A carreira de Richard Gere não aconteceu da noite para o dia. Foi o resultado de muito trabalho, crescimento e algumas reviravoltas inesperadas. Nascido em Language Not Registered for Generation, de agosto de Language Not Registered for Generation, na Filadélfia, Gere foi criado em Syracuse, Nova York, em uma família metodista modesta e unida. Seu pai, Homer, trabalhava no ramo de seguros, mas um dia sonhou em ser pastor. Sua mãe, Doris, era dona de casa. Ambos tinham raízes americanas. Gere descende de vários passageiros do Mayflower, incluindo John Billington e William Brewster. Quando criança, Gere não tinha foco em atuação. Na North Syracuse Central High School, ele era um atleta de destaque e um talentoso trompetista. Ganhou uma bolsa de ginástica para a Universidade de Massachusetts Amherst, onde estudou filosofia. Mas após 2 anos, abandonou o curso, sentindo-se atraído por algo mais, a arte de se apresentar. Gere começou sua carreira nos palcos. Em Language Not Registered for Generation, atuou em Rosencrantz and Guildenstern Are Dead e, mais tarde, estrelou um musical de rock, que não durou muito tempo na Broadway. Em Language Not Registered for Generation, juntou-se ao elenco londrino de Grease, muito antes de a peça se tornar um filme. Um momento importante aconteceu em Language Not Registered for Generation, quando interpretou uma vítima gay do Holocausto na produção teatral de Bent, um papel ousado que lhe rendeu reconhecimento e um prêmio do mundo do teatro. Em meados da década de Language Not Registered for Generation, Gere começou a aparecer em filmes. Embora tenha sido substituído em Os Senhores de Flatbush após desentendimentos com Sylvester Stallone, isso não o desanimou. Ele conseguiu um papel importante em À Procura de Mr. Goodbar, Language Not Registered for Generation, e depois brilhou em Dias do Paraíso, Language Not Registered for Generation, de Terrence Malick, mas foi American Gigolo, Language Not Registered for Generation, que o transformou em uma estrela. A mistura de estilo e vulnerabilidade do filme definiu a presença de Gere nas telas, e mulheres do mundo todo o notaram. Um oficial e um cavalheiro, Language Not Registered for Generation, o impulsionou ainda mais para o estrelato. O filme foi um sucesso de bilheteria e lhe rendeu sua primeira indicação ao Globo de Ouro. Ao longo do restante da década de Language Not Registered for Generation, os filmes de Gere tiveram altos e baixos, mas ele se manteve ocupado aguardando o próximo grande momento. Esse momento chegou em Language Not Registered for Generation, 2 vezes. Primeiro com o intenso thriller policial Internal Affairs e depois com Uma Linda Mulher, onde contracenou com Julia Roberts. O filme se tornou um clássico e Gere foi mais uma vez indicado ao Globo de Ouro. Ele e Roberts se reencontrariam mais tarde em Noiva em Fuga,
Language Not Registered for Generation, provando que seu poder de bilheteria ainda era forte. Durante a década de Language Not Registered for Generation, Gears assumiu uma ampla gama de papéis, do romântico Summersby ao drama jurídico As Duas Faces de um Crime. Ele chegou a interpretar um ex-combatente irlandês em O Chacal, adotando um sotaque irlandês para o papel. Não tinha medo de arriscar, e isso valeu a pena. No início dos anos Language Not Registered for Generation, Gere estava no auge de sua carreira. Só em Language Not Registered for Generation estrelou 3 grandes filmes: A Profecia do Homem-Mariposa, Infiel e Chicago. Este último ganhou o Oscar de melhor filme, e Gere finalmente levou para casa um Globo de Ouro por sua atuação. No mesmo ano, também foi eleito o homem mais sexy do mundo pela revista People. De estudante de filosofia a ator da Broadway e galã de Hollywood, ele se manteve imprevisível e inesquecível. E embora os fãs o conheçam pelo charme que traz para as telas, é sua versatilidade e determinação que as pessoas mais admiram. Enquanto Richard Gere se tornava um grande nome em Hollywood, Julia Roberts também começava a encontrar seu espaço. A infância difícil de Julia Roberts. Julia Roberts nasceu em Language Not Registered for Generation, de outubro de Language Not Registered for Generation, em Smyrna, Geórgia, nos arredores de Atlanta. Seus pais, Betty Lou e Walter Roberts, eram ambos atores e professores. Julia tem ascendência inglesa, irlandesa, escocesa, galesa, alemã e sueca. Sua família era religiosa. Seu pai era batista e sua mãe católica. Julia foi criada na fé católica. Ela tem um irmão mais velho, Eric Roberts, que também é ator, assim como uma irmã mais velha, Lisa, e uma sobrinha, Emma, que seguiu a tradição familiar e também se tornou atriz. Julia também tinha uma meia-irmã mais nova, Nancy Mose. Seus pais se conheceram enquanto atuavam em peças para as Forças Armadas Americanas e, mais tarde, fundaram uma escola de teatro em Atlanta. Eles chegaram a dar aulas de atuação para Yolanda King, filha de Martin Luther King Jr. Como a família Roberts não tinha muito dinheiro na época, Keta Scott King pagou as despesas do hospital quando Julia nasceu. Foi um pequeno gesto de bondade que significou muito. Os pais de Julia se divorciaram em Language Not Registered for Generation, quando ela tinha 5 anos. Naquele mesmo ano, sua mãe se casou com um homem chamado Michael Moyes, com quem Julia não se dava bem. Ele estava frequentemente desempregado e era abusivo, e Julia disse mais tarde que o casamento de sua mãe com ele foi um grande erro. O casal teve uma filha, Nancy, que infelizmente faleceu em Language Not Registered for Generation. O pai de Julia morreu de câncer quando ela tinha apenas Language Not Registered for Generation anos. Quando criança, Julia não sonhava em ser atriz. Na verdade, ela queria ser veterinária, mas a vida tinha outros planos. Ela tocava clarinete na banda da escola e estudou em escolas públicas em sua cidade natal. Mas, depois de se formar na Campbell High School, mudou-se para Nova York para tentar a carreira de atriz. Julia entrou para uma agência de modelos e começou a fazer aulas de atuação, dando início à sua jornada para se tornar uma das maiores estrelas de Hollywood. Embora sua infância tenha sido repleta de altos e baixos, isso lhe deu força e determinação. Os desafios que enfrentou em casa ajudaram a moldar a paixão e a emoção que ela transmite em seus papéis. Julia Roberts não se tornou famosa por acaso. Ela conquistou seu lugar passo a passo. A carreira de Julia. Julia Roberts começou na televisão em Language Not Registered for Generation, interpretando uma jovem sobrevivente de estupro em um episódio de Crime Story. Um ano depois, ela fez sua estreia no cinema no filme Satisfaction,
Language Not Registered for Generation, onde interpretou uma integrante de uma banda ao lado de Liam Neeson e Justine Bateman. Quase na mesma época, filmou uma pequena participação em Blood Red com seu irmão, Eric Roberts. Mas esse filme só foi lançado em Language Not Registered for Generation A, e ela teve apenas 2 falas. No mesmo ano, também apareceu em um episódio de Miami Vice. Seu primeiro grande sucesso veio com a comédia romântica independente Mystic Pizza, Language Not Registered for Generation, onde interpretou uma adolescente luso-americana que trabalha em uma pizzaria. O público e a crítica notaram. O renomado crítico Roger Ebert elogiou sua beleza e energia, dizendo que ela se destacava e insinuando que o filme seria lembrado por lançar futuras estrelas. Em seguida, veio Flores de Aço, Language Not Registered for Generation, um filme baseado na peça teatral. Roberts estrelou como uma jovem com diabetes, atuando ao lado de grandes nomes como Sally Field, Dolly Parton e Shirley MacLaine. Embora tenha sido um grande passo em sua carreira, a experiência não foi fácil. O diretor, Herbert Ross, era conhecido por ser rigoroso, especialmente com Julia. A atriz Sally Field, que contracenou com ele, afirmou posteriormente que ele foi particularmente duro com ela durante as filmagens. Mesmo assim, Roberts brilhou no papel e conquistou seus primeiros prêmios importantes: um Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante e sua primeira indicação ao Oscar na mesma categoria. Mas foi Uma Linda Mulher, de Language Not Registered for Generation, que transformou Julia Roberts em uma estrela. Ela interpretou Vivian, uma prostituta forte e charmosa que se apaixona por um rico empresário, interpretado por Richard Gere. Muitas atrizes renomadas recusaram o papel antes de Julia Roberts ser escolhida. Atrizes como Meg Ryan, Molly Ringwald e Michelle Pfeiffer rejeitaram a proposta. Roberts recebeu dólares americanos, Language Not Registered for Generation, pelo papel, o que lhe rendeu seu segundo Globo de Ouro e outra indicação ao Oscar, desta vez de melhor atriz. Uma Linda Mulher quebrou recordes para comédias românticas, arrecadando mais de dólares americanos. Language Not Registered for Generation milhões em todo o mundo. O filme também nos presenteou com um dos momentos de moda mais icônicos da história do cinema. O vestido vermelho usado por Roberts no filme ainda é lembrado até hoje. O sucesso do filme não apenas tornou Roberts um nome conhecido por todos, como a catapultou para o estrelato definitivo. Agora, a pergunta que não quer calar: como Julia Roberts conseguiu o papel? Uma Linda Mulher nem sempre foi concebida como a comédia romântica leve que conhecemos hoje. Na verdade, começou como um drama sombrio e realista, com um final ainda mais impactante. Julia Roberts foi originalmente escalada para o papel principal quando o filme ainda se chamava Language Not Registered for Generation, uma referência ao valor pago à sua personagem, Vivian Ward, por uma semana de companhia. Mas apenas 3 dias depois de conseguir o papel, tudo desmoronou. A produtora do filme, Bestron Pictures, fechou repentinamente. Essa pequena produtora faliu no fim de semana e, na segunda-feira, eu estava desempregado, disse Roberts em uma entrevista de Language Not Registered for Generation com Patricia Arquette. Na época, Arquette também havia feito o teste para o papel e descreveu o roteiro original como um filme de arte cru, com um final triste e sério. Era bem diferente do conto de fadas que acabaria sendo apresentado na tela. Logo depois, a Disney comprou os direitos do roteiro e o diretor Gary Marshall assumiu o projeto. Embora estivesse considerando outras atrizes famosas para o papel principal, ele decidiu se encontrar com Roberts por respeito. Afinal, ela já havia sido escalada para o papel uma vez.
Como ele é uma pessoa incrível, achou que seria justo me conhecer, explicou Roberts. Esse encontro mudou tudo. Marshall ficou impressionado com Roberts e o filme foi completamente reformulado para se adequar aos seus pontos fortes. O tom sombrio desapareceu. Em seu lugar, surgiram charme, humor e sensibilidade, qualidades que Roberts trazia naturalmente. Elas mudaram tudo, disse ela, e se tornou algo mais dentro da minha área de atuação. No fim, manter Julia Roberts em Uma Linda Mulher acabou sendo uma jogada brilhante. Escolher outra atriz teria sido, como Vivian diz no filme, um grande erro. Enorme. O filme que conhecemos hoje nem sempre foi um conto de fadas romântico. Originalmente chamado Language Not Registered for Generation, era um drama sombrio e sério, escrito por J. F. Lilton no final da década de Language Not Registered for Generation. A história focava na dura realidade das trabalhadoras do sexo em Hollywood. Lilton se inspirou em filmes como A Última Missão, Language Not Registered for Generation, e Wall Street, Language Not Registered for Generation. Na versão original, não havia um final feliz para Vivian e Edward. Em vez de Edward sair de sua limusine para resgatar Vivian da escada de incêndio e ela retribuir o resgate, o roteiro tinha um final muito mais sombrio. Segundo Roberts, em Language Not Registered for Generation, Edward a jogou para fora do carro, jogou o dinheiro em cima dela, se bem me lembro, e simplesmente foi embora, deixando-a em algum beco sujo. A cena final mostrava Vivian em um ônibus com sua amiga e colega de trabalho sexual, Kit, a caminho da Disneylândia. Vivian apenas olhava fixamente pela janela, e esse foi o fim. Depois de dirigir o drama Beaches em Language Not Registered for Generation, Gary Marshall leu o roteiro de Lilton e se interessou. Ele o viu como a história de uma mulher que queria mudar de vida e conseguiu. Mas Marshall tinha uma visão diferente. Ele imaginava algo mais parecido com um conto de fadas com uma reviravolta. Minha visão era uma combinação de contos de fadas, disse Marshall. Ele disse certa vez a Julia que ela era Rapunzel, Richard Gere era o príncipe encantado e Hector Alzando era a fada madrinha. Talvez não fosse uma visão compartilhada por todos, mas funcionou. Mesmo com a mudança de tom do filme, algumas cenas-chave do roteiro original de Language Not Registered for Generation permaneceram na versão final. Por exemplo, a péssima experiência de Vivian fazendo compras na Rodeo Drive, seu encontro com Edward na ópera e o jantar com o empresário James Morse, cuja empresa Edward planejava assumir. Lilton acreditava que o estúdio queria um final feliz por causa da química entre Roberts e Giaros. Ele disse que também fizeram testes com atores como Al Pacino e Michelle Pfeiffer. Com certeza teria sido um filme diferente se fossem Al Pacino e Michelle Pfeiffer. Ele disse a Vanity Fair. Talvez tivesse ficado mais próximo do roteiro original e talvez não tivesse um final feliz, mas a química entre Julia e Giaros é evidente na tela. Ficou evidente nos testes. É realmente difícil imaginar um final diferente. Eles simplesmente brilhavam quando estavam juntos. Então, como Richard Gere entrou para o filme? Acredite ou não, Julia Roberts teve um papel fundamental para que Richard Gere aceitasse participar de Uma Linda Mulher. Gere se lembra do momento em que Gary Marshall, o diretor, levou Julia ao seu apartamento em Nova York para conversarem a sós. Para ser honesto, eu ainda não sabia se faria esse filme, lembrou Gere durante um reencontro do elenco no programa Today Show em Language Not Registered for Generation. Bem, você sabe, tivemos uma estreia. Foi ontem à noite, 2 noites atrás. Estávamos sentados um de frente para o outro, nos conhecendo melhor e flertando. Aí o Gary liga e pergunta, como vai? Eu respondo, sim, sim, e a Julia pega um post-it, vira e me entrega. Estava escrito, por favor, diga que sim, foi tão fofo.
Então eu disse, e simplesmente disse que sim. Mais tarde, Marshall concordou com a opinião do roteirista J. F. Lilton de que os dois atores tinham uma química inegável. A química entre Julia e Richard era perfeita. Ele disse, eles tinham um charme tão grande que eu não achava que o público fosse querer um final sombrio, e honestamente, eu sou da escola dos finais felizes. O resultado, uma linda mulher, se tornou uma das comédias românticas mais icônicas da história do cinema. Roberts recebeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz em Language Not Registered for Generation e também ganhou um Globo de Ouro naquele ano. Olhando para trás, ela admitiu: eu não tinha nada a ver com um filme como aquele. Eu não conseguiria fazer isso naquela época. Eu não conseguiria fazer isso agora. Graças a Deus, o projeto foi cancelado, referindo-se à versão original, muito mais sombria, do roteiro. É evidente que tudo se encaixou perfeitamente quando a versão mais sombria foi descartada em favor da história emocionante pela qual o público se apaixonou. A química entre Roberts e Gere, juntamente com a visão de conto de fadas de Marshall, transformou o que poderia ter sido uma história desoladora em um clássico romântico atemporal. O que Richard Gere disse sobre Julia Roberts? Recentemente, Richard Gere relembrou sua inesquecível química em cena com Julia Roberts e o fez com um toque de humor. Durante uma masterclass no 81º Festival de Cinema de Veneza, no domingo, o ator de Language Not Registered for Generation Anos fez uma brincadeira sobre a dinâmica entre seus personagens no sucesso de Language Not Registered for Generation, Uma Linda Mulher. Ao assistir à icônica cena em que seu personagem, Edward, despe Vivian, interpretada por Roberts, ao piano, Gere comentou: quer dizer, nenhuma química. A plateia riu enquanto ele continuava. Esse ator e essa atriz, obviamente, não tinham química nenhuma entre si. Ele fez uma pausa, sorrindo. Faz tempo que não vejo isso. É uma cena sensual. Embora os fãs ainda adorem o romance deles na tela décadas depois, Gere teve uma visão mais crítica sobre seu personagem. Ele admitiu que achava que Edward foi injustamente subaproveitado. Nas palavras dele, era basicamente um terno e um bom corte de cabelo. Mesmo assim, apesar de sua visão modesta sobre o papel, Gere reconheceu o quão grandioso o filme se tornou. Este é um filme bem pequeno com um diretor maravilhoso chamado Gary Marshall, disse ele à plateia. Mas estávamos nos divertindo fazendo esse filminho. Não sabíamos se alguém algum dia assistiria a esse filminho. Ninguém daria atenção a esse filminho. Uma das cenas mais sensuais do filme, Edward e Vivian ao piano, nem estava no roteiro. Gere contou que foi improvisada no set e baseada em sua vida real. Gary me perguntou: o que você faz tarde da noite em um hotel? E eu respondi: bem, geralmente estou com jet lag. Gere explicou que costumava encontrar um piano no salão de baile ou no bar do hotel e tocar. Então, basicamente improvisamos essa cena, ele relembrou. E eu simplesmente comecei a interpretar algo melancólico, que representava a vida interior dessa personagem. Foi um pequeno momento que surgiu de hábitos noturnos, mas, como grande parte de Uma Linda Mulher, tornou-se um momento mágico do cinema que os fãs jamais esquecerão. Julia Roberts já teve problemas com colegas de elenco antes? Julia Roberts pode ter se tornado a queridinha da América nas telas, mas nos bastidores, especialmente no início de sua carreira, as coisas nem sempre foram tão tranquilas. Ela ganhou certa reputação de ser difícil de trabalhar, surpreendendo muitos que a admiravam. Um dos momentos mais comentados ocorreu durante as filmagens de Hook, em Language Not Registered for Generation, onde Roberts interpretou a fada Sininho. Circularam rumores de que membros da equipe a apelidaram de Sininho do Inferno devido às tensões no set,
Quando questionada sobre o apelido em uma entrevista à Entertainment Weekly naquele mesmo ano, Roberts afirmou nunca tê-lo ouvido, mas também não negou completamente os rumores. Mas eu sou uma pessoa normal, disse ela. Quer dizer, se eu ficar sentada no meu trailer por Language Not Registered for Generation Horus, sem fazer nada, vou pensar: o que está acontecendo? Até mesmo o diretor Steven Spielberg, que dirigiu Hook, não se esquivou do assunto. Em uma entrevista para o programa Language Not Registered for Generation Minutes, ele admitiu que não era um bom momento para Julia e eu trabalharmos juntos. Quando perguntado se ele voltaria a trabalhar com ela, respondeu com um sorriso irônico: essa é uma pergunta para o Language Not Registered for Generation Minutes, não é? Roberts reagiu à entrevista com choque, dizendo à Vanity Fair: eu vi aquilo e meus olhos saltaram das órbitas. Eu não conseguia acreditar que essa pessoa que eu conhecia e em quem confiava estivesse hesitando em me defender, e os problemas não pararam por aí. Em Language Not Registered for Generation, ela admitiu abertamente que não se dava bem com seu colega de elenco em I Love Trouble, Nick Nolte. Ao longo dos anos, circularam rumores de que ela também teve desentendimentos com outros grandes nomes, incluindo Hugh Grant e até Mel Street. Em uma entrevista mais recente para a Vogue britânica, Robert conversou com o diretor de Um Lugar Chamado Notting Hill, Richard Curtis, que revelou algo inesperado. Ele tinha medo dela quando se conheceram. Julia Roberts admitiu certa vez que, no início da carreira, optou por não se mostrar muito amigável nos sets de filmagem. Essa revelação veio durante uma conversa recente com o diretor de Um Lugar Chamado Notting Hill, Richard Curtis, para a Vogue britânica. Roberts disse a Curtis: temos conversas melhores e mais divertidas agora do que tínhamos há Language Not Registered for Generation anos. A isso, Curtis respondeu com uma confissão surpreendente. Eu tinha medo de você naquela época. Você se lembra do que me disse na última semana de Notting Hill? Ela não se lembrava, mas Curtis a fez lembrar. Você disse que é preciso ter cuidado nos filmes. Cuidado para não ser muito amigável. Quando ela perguntou por que teria dito isso, Curtis explicou que era porque você disse que sempre tem alguém que vai se aproveitar um pouco disso, que alguém sempre vai, de repente, te convidar para conhecer a mãe dessa pessoa, para jantar e tudo mais. Curtis entendeu isso como uma forma de Roberts se proteger. Você simplesmente sentiu que precisava se concentrar no seu trabalho, disse ele. Em seguida, perguntou se ela ainda sentia a necessidade de se conter. Roberts admitiu que é complicado. Ela explicou que às vezes se retrai porque não sabe até onde alguém pode tentar levar essa intimidade. E às vezes as pessoas são tão íntimas comigo. Eu digo oi e elas respondem nossa, oi. Já abracei calorosamente completos estranhos, compartilhou ela, rindo. Em outro momento da entrevista, Roberts foi sincera sobre como sua personalidade às vezes pode ser mal interpretada. Acho que falo de forma muito direta, disse ela. É assim que me vejo, sou muito franca. Mas acrescentou que nem todos reagem bem a esse tipo de franqueza. Existem muitas personalidades no mundo que não aceitam isso facilmente e pode parecer muito duro, mesmo que eu sinta que estou apenas sendo honesta. Ainda assim, ela deixou claro: nunca tento ser maldosa. Seu estilo direto chegou a ser usado durante as filmagens de Um Lugar Chamado Notting Hill. Curtis revelou que Roberts certa vez lhe pediu para mudar uma fala no roteiro, uma fala que teve um impacto direto em sua carreira na vida real. No filme, Roberts interpreta a famosa atriz Anna Scott, que é questionada sobre quanto recebeu por seu último filme. A fala original tinha um valor menor, mas Roberts insistiu para que fosse maior. Curtis admitiu: eu te ofereci um valor baixo, mas você insistiu para que eu mudasse o roteiro para que seu cachê para o próximo filme aumentasse. Foi uma jogada inteligente, mostrando que por trás do sorriso amigável e das palavras honestas de Roberts, existe uma mulher inteligente que entende tanto sua arte quanto seu valor.
Apesar do começo conturbado, ela e Curtis acabaram se tornando bons amigos e colaboradores. Curiosamente, em meio a todos os relatos de atritos, um colega de elenco com quem ela não teve problemas de convivência foi Richard Gere. Desde o início de Uma Linda Mulher, os dois se deram muito bem, tanto dentro quanto fora das telas. Julia Roberts é uma das raras estrelas de Hollywood que parece ter encontrado o amor verdadeiro e duradouro. Ela é casada com o cinegrafista Danny Motor desde Language Not Registered for Generation. Juntos, eles têm 3 filhos, os gêmeos Hazel e Phineas, agora com Language Not Registered for Generation anos, e o filho caçula, Henry, de Language Not Registered for Generation. Roberts é conhecida por ser uma mãe amorosa e dedicada, e frequentemente fala sobre o quanto valoriza sua vida familiar. Mas antes de se estabelecer com Danny, Julia teve seus relacionamentos que renderam manchetes. Ela foi casada brevemente com o cantor Country Lyle Lovett, de Language Not Registered for Generation, a Language Not Registered for Generation. Esse casamento surpreendeu muitos, mas não foi o romance mais dramático dela. Na verdade, o que realmente causou um alvoroço na mídia aconteceu em Language Not Registered for Generation, quando ela terminou repentinamente o noivado com o ator Kiefer Sutherland, poucos dias antes do casamento. Vamos voltar um pouco no tempo. Julia e Kiefer se conheceram no set do filme Linha Mortal, Flatliners, de Language Not Registered for Generation. Eles começaram a namorar logo após o término do relacionamento dela com Dylan McDermott, seu colega de elenco em Flores de Aço, Steel Magnolia, e por volta da época em que Kiefer finalizou o divórcio de Shameleia Kuth. As coisas aconteceram rapidamente. Em agosto de Language Not Registered for Generation, Julia e Kiefer estavam noivos e planejando um casamento grandioso. A data estava marcada para Language Not Registered for Generation de junho de Language Not Registered for Generation, e a cerimônia aconteceria em um estúdio da Language Not Registered for Generation The Century Fox, com a presença de diversas celebridades. Mas apenas 3 dias antes do casamento, Julia cancelou tudo. No que deveria ser o grande dia, Kiefer foi visto se mudando da casa de Julia em Beverly Hills. Para piorar a situação, Julia foi vista no aeroporto embarcando para a Irlanda com Jason Patric, amigo próximo de Kiefer e seu ex-colega de elenco em Os Garotos Perdidos. A imprensa entrou em frenesi. A história explodiu e, de repente, Julia não era apenas a queridinha da América. Ela também era a nova manchete de Hollywood. As pessoas não paravam de falar sobre o noivado rompido e a fuga surpresa com Jason. Julia, que sempre parecera tão doce e centrada, agora era retratada como a noiva fugitiva, ousada e imprevisível. 8 anos antes mesmo de interpretar uma noiva desse tipo nas telas, ao lado de Richard Gere. Quando ela e Jason retornaram aos Estados Unidos, foram vistos como um casal, mas o relacionamento não durou. Eles se separaram em Language Not Registered for Generation, pouco depois de toda a comoção começar a diminuir. Mesmo assim, o drama persistiu. Julia ficou em silêncio por um tempo, mas em uma entrevista à Rolling Stone em Language Not Registered for Generation, ela finalmente se pronunciou. Ela descartou os rumores mirabolantes sobre a cronologia do casamento, dizendo: "Já li que foi dias antes, horas antes, minutos antes. O fato é que não importa quantas vezes você diga isso. Ele não estava esperando no altar, não foi no dia anterior. Ninguém mais contou para ele. Ele não viu na TV. As pessoas não querem saber." Depois disso, tudo ficou em silêncio por anos, sem brigas públicas, sem provocações. O tempo fez seu trabalho.
Em Language Not Registered for Generation, Jason e Kefir até se reencontraram no palco para uma remontagem da peça daquela temporada do campeonato na Broadway. Quando questionado sobre o drama do passado em uma entrevista para a Vulture, Jason esclareceu a situação. Tudo isso é invenção. Eles tiveram um relacionamento que terminou, eu fiquei com ela por um tempo e também terminou. Os dois se casaram várias vezes depois disso e acho que estão bem. Mas nunca tivemos nenhum problema, nem mesmo naquela época. Em Language Not Registered for Generation, os dois até riam disso. No podcast Inside of You with Michael Rosenbaum, quando o apresentador mencionou a antiga história da Irlanda, Jason manteve a conversa casual e Kefir entrou na brincadeira com um sussurro. Irlanda. Mas então, com sinceridade, acrescentou. A gente se apaixona. Não há nada que se possa fazer quanto a isso. Ela é uma pessoa extraordinária e ele também. E todo mundo segue em frente. Olhando para trás, não há ressentimentos. Apenas respeito. Em uma entrevista à revista People in Language Not Registered for Generation, Kefir chegou a elogiar a decisão de Julia de cancelar o casamento. Ele chamou isso de um ato de coragem. Ela era indiscutivelmente a mulher mais famosa do mundo, disse ele, refletindo sobre o sucesso estrondoso de Uma Linda Mulher, que transformou Julia em uma estrela global, quase da noite para o dia. E esse casamento, que deveria ser algo entre nós dois, se tornou algo tão grande. Ele admitiu que a pressão era imensa e que Julia havia sido corajosa ao desistir quando percebeu que não era o que realmente queria. Acho que ela teve coragem. No fim, não era o que ela queria fazer. E acho que, em meio a tudo aquilo, foi preciso muita coragem para dizer: não consigo fazer isso. O tempo curou as feridas antigas e os três seguiram em frente com suas vidas. Kefir se casou com Kelly Wynne em Language Not Registered for Generation, mas eles se divorciaram em Language Not Registered for Generation. Desde Language Not Registered for Generation, ele está em um relacionamento sério com sua noiva, Cindy Vela. Jason Patrick, por sua vez, teve um relacionamento longo e intermitente com Danielle Schreiber. Entre Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation. E eles têm um filho juntos. E Julia, bem, ela finalmente encontrou a tranquilidade que procurava no diretor de fotografia, Danny Motor. Eles se casaram em Language Not Registered for Generation e continuam juntos e felizes, criando 3 filhos e mantendo sua vida longe dos holofotes. Você já assistiu a Uma Linda Mulher? Se sim, gostou? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Além disso, clique no vídeo a seguir, que aparece na sua tela. Você vai gostar.